gente! Eu sou Tatiana, enfermeira e crocheteira, dona da Lumel Crochê, e esse aqui é o meu canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. E se você me acompanha desde o início, muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu trarei algumas atualizações de coisas que aconteceram por aqui e que eu simplesmente não consegui registrar para poder mostrar a vocês. Depois da viagem da Bahia, eu participei de 2 eventos expondo os meus artesanatos e aí eu vou contar para vocês o desenrolar dessa história. Hoje nós faremos de crochê uma personalização dessa tartaruguinha. Gente, essa tartaruguinha aqui, ela é muito linda, ela é muito fofa. É uma receita que eu comprei no Etsy. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição para vocês, se vocês tiverem interesse. Eu levei uma média de 2 horas para poder confeccioná-la. E eu achei que é uma peça muito maravilhosa. E aí eu vou contar para vocês de onde que veio a ideia de personalizar essa tartaruga. Eu não tenho fio pelúcia aqui, né? Esse fio pelúcia que é o fio que eu usei para fazer toda a tartaruga, para poder fazer o que eu preciso. Então eu vou usar o fio amigurumi normal de algodão nessas 3 cores aqui, bem maravilhosas. Depois vocês vão entender também o motivo dessas cores. Vou usar a agulha número 4, porque a ideia é fazer uma capinha para o casco da tartaruga. E depois eu vou fazer um chapéuzinho também, utilizando essas mesmas cores. Então, sem mais delongas, vamos começar as atualizações aqui desse vídeo. Eu vou abrir o meu tablet aqui, porque como eu estou usando o celular para filmar para vocês, eu preciso ver como que eu vou fazer essa personalização dessa tartaruga. Então, vamos lá, gente. Vou atualizar vocês de tudo que aconteceu aqui nesses últimos, sei lá, 15 dias, 20 dias, eu não sei quando foi que eu postei o último vídeo. Eu sei que o último vídeo foi sobre a viagem da Bahia. Inclusive, gente, eu senti que o YouTube ele não entregou esse vídeo direito pra vocês. Ele tá com poucas visualizações, poucos comentários. Então, se você não viu esse vídeo da viagem à Bahia, vai lá, dá uma conferida, comenta lá a nossa palavra do dia pra eu poder saber que você viu, tá? Porque eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. O vídeo não foi entregue pra vocês, o YouTube não entregou. Bom, vamos lá. A ideia dessa tartaruga, gente, é personalizar ela com as cores da bandeira da Colômbia. E aí, eu fiz uma simulação utilizando a nossa inteligência artificial, vulgo chat GPT. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas a ideia é fazer algo assim. E é isso que eu começaria a fazer agora. Eu ainda não sei muito bem como que eu vou fazer, porque tem essa troca de cores, então eu vou testar aqui junto com vocês. Bom, então vamos lá. O que que aconteceu aqui nas últimas semanas? Depois que eu voltei da viagem da Bahia, eu já voltei no Turbo Produção, porque eu já voltei sabendo que eu ia participar da parada LGBT de Contagem. Aconteceu a 20ª edição esse ano. Inclusive, gente, foi um evento bem grande, tá? Muito bem organizado. E aí, antes de viajar, eu me inscrevi para poder participar como ambulante. Aí eu fui aceita, descobri durante a viagem, né, que eu tinha sido aceita. E quando voltei, já comecei a produzir algumas peças para poder levar, né, para poder tentar vender lá. Inclusive, tem uma série lá no meu Instagram que se chama Tentando Viver do Meu Crochê. Se você não me segue, passa a me seguir lá, porque lá eu mostrei todo esse processo, né, de produção das peças, de precificação e como que foi o desfecho do evento também. Gente, eu vou só contar aqui um pouquinho e aí eu já volto pra gente continuar o papo, porque isso daqui é uma coisa que eu nunca fiz. Um círculo com troca de cores eu nunca fiz. Vai ser minha primeira vez. Então vamos lá. Gente, eu nem sei mais o que eu tava falando com vocês antes de dar uma pausa nesse vídeo. O que acontece é que eu fiz muitos testes aqui pra ver como que eu faria essa bandeira da Colômbia redonda.
E aí comecei. Antes disso aqui, eu fiz outras coisas, tá? Olha que coisa mais horrorosa que tava ficando, gente. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer um círculo com essas trocas de cores tão certinhas? Não tava dando certo, não tava entrando na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Tive uma ideia de fazer por partes. Então, eu tô fazendo aqui a parte amarela e aí eu tô fazendo à mão livre, né? Porque, sinceramente, não dá pra ter uma receita disso, é muito difícil. E tô medindo aqui na tartaruga ao mesmo tempo, olha. Então, agora eu acho que vai dar certo. Aí, agora eu vou fazer a parte azul. E a parte azul, eu não tenho que fazer diminuições, então vai dar pra gente continuar conversando. Bom, acredito eu que eu estava falando sobre o evento da parada LGBT de Contagem que teve no dia 2 de agosto, né? Hoje são dia 9 de agosto, então, exatamente uma semana atrás, no domingo passado, eu estava neste momento lá no evento. Pronto, nos situamos aqui no tempo. E aí, o que que aconteceu, gente? Eu passei a semana toda fazendo crochê. Eu fiz mais de 80 peças durante a semana anterior, né? Então, 15 dias atrás, mais ou menos. Eu tava praticamente dormindo com a agulha na mão. Eu já acordava fazendo crochê. Então foi uma semana que eu fiz tanto crochê que eu sinceramente enjoei de fazer crochê, juro pra vocês. E eu fiz muitas peças diferentes. E eu fiz na temática LGBT, que seria pra atingir o meu público. Então eu fiz bandeirinha do orgulho. Eu vou deixando as fotos aqui pra vocês verem. Eu fiz abelhinhas coloridas, eu fiz povos coloridos, eu fiz porta-isqueiro, já com isqueiro de brinde também. É, Enfim, eu fiz muitas peças voltadas para o público e eu achei que eu ia arrasar, porque era um evento na rua, tinha outros movimentos, então pensei, gente, eu vou levar que eu vou arrasar. Aí montei tudo, mostrei todo o processo para vocês e tal, e fui pro evento com a expectativa assim lá no céu, gente. Eu fui com muita expectativa, eu acho que foi isso que me deixou frustrada, dando spoiler aqui pra vocês. Porque eu fui com a expectativa muito alta de que eu ia conseguir fazer boas vendas, pelo menos recuperar o que eu tinha investido, que foi quase R$ 500 que eu investi de material, fora as horas, né? Que depois calculando, eu acho que eu trabalhei uma média de 50 horas na semana para poder produzir todas as peças que eu fiz. E aí fui, o Sidney foi comigo, só que ele não ficou porque ele tinha outra coisa para fazer. Lá nós encontramos um amigo que nós temos. Na verdade, o amigo é dele e eu me apossei desse amigo, então ele também é meu amigo. E depois eu encontrei um outro amigo que tinha combinado de ir comigo, ele chegou depois, então juntamos nós três, né? Eu, esse meu amigo da enfermagem e esse amigo que na verdade é amigo do Sidney primeiro, antes de ser meu amigo. Então eles me ajudaram a abordar as pessoas, a gente curtiu a festa também, a gente pulou, a gente dançou, a gente caminhou mais de 5 quilômetros, porque apesar do nome parada, não é uma parada, é uma caminhada. Atrás do trio, né? Acho que é trio ou trilho elétrico. Me fala aqui, eu tô confusa agora. Atrás do carro de som, né? E aí, gente, no início do evento, eu vendi. A minha primeira venda foi para esse amigo nosso, um amigo meu e do Sidney, que foi o primeiro que comprei, comprou uma bandeirinha do orgulho. Então, ele abriu as portas, né? E no meio desse evento, né? Porque primeiro teve a concentração na praça. Enquanto nós estávamos na praça, eu consegui vender algumas bandeirinhas. As bandeirinhas eram as minhas peças mais baratas. Elas custavam R$ 10. Custam R$ 10 ainda, porque eu não consegui vender todas. E aí, consegui vender algumas bandeirinhas e tal. Quando foi para começar a caminhada, né, que a gente vai atrás do trio elétrico, os meninos falaram comigo, olha, agora você vai tirar as suas coisas da sua cestinha linda, que eu tinha montado, e você vai guardar na mochila. E eu falei, não, gente, mas por quê? Porque vão te roubar, você vai perder suas coisas, a gente conhece, a gente já veio várias vezes, então guarda suas coisas. Então, eu ouvi eles, né? Até porque eles frequentam mais esse evento do que eu, já foram mais vezes, então eles sabem do que estavam falando. E aí, guardei as coisas, só que nisso eu perdi um tempo, né? Umas 2 ou 3 horas, pelo menos, que eu poderia estar vendendo, eu não estava vendendo. Anoiteceu, nós chegamos no local do show principal. Nisso só estávamos eu e um outro amigo, porque o primeiro amigo que eu encontrei, ele já tinha ido embora.
E aí, esse meu amigo começou a ficar desanimado. Ele falou comigo, amiga, que você não vai conseguir vender. A gente abordava as pessoas não compravam. A galera tava mais pra curtição, pra beber, pra comer. Então, artesanato, de fato, estava passando longe da ideia. E aí, no final das contas, eu desanimei também de ficar tentando, né? Tava muito cansativo já tava na rua há muitas horas e acabei desistindo. E aí, no final das contas, eu fiz, se eu não me engano, eu vendi R$ 140, acho que foi isso mesmo. Se não tivesse sido isso, eu vou deixar aqui pra vocês consertando. Mas eu acredito que foi R$ 140. E desses R$ 140, eu gastei R$ 38 com bebida e alimentação, porque fiquei muitas horas na rua, precisava comer. E R$ 30 com o Uber. E ainda assim, porque eu não consegui um Uber direto para casa. Ninguém queria vir para minha região nesse dia. O Uber para minha casa estava dando R$ 60. E aí eu pedi o Uber para casa de um amigo e lá o Sidney foi me buscar. Então eu gastei R$ 38 de 140. Eu voltei para casa com R$ 72 de um evento que eu fiquei várias horas na rua. E aí eu voltei muito frustrada, voltei muito chateada, porque não foi aquilo que tinha planejado. E eu compartilhei com vocês, eu recebi muita mensagem de força, de apoio, de motivação, não desista, é assim mesmo, venda ambulante é difícil, a gente aborda muito e vende pouco e tal. E aí eu fui acalmando meu coração. Não parei com meu crochê, óbvio. Desistir não é uma opção, né, gente? Eu tô na linha agora tentando viver do meu crochê, então não existe opção nessa linha pra desistir. Mas eu fiquei muito chateada, fiquei uns 2 dias bem chateada mesmo. E aí depois reergui. E nesse reerguer, lembra que lá na parada LGBT eu estava com um amigo, com 2 amigos, né? E um deles conhecia muita gente, porque ele mora na região. E nisso eu peguei contato de uma mulher. Ela me falou que ia ter um evento, que seria ontem, né? Teria um evento ontem e que lá eu ia conseguir vender bem. Aí eu lembrei dela, fiz contato. E aí ela falou, não, vai ter o evento, tal. Eu perguntei se eu poderia levar uma mesa ou se eu deveria ficar como ambulante. Porque quando a gente tem uma mesa, a gente consegue expor. É mais fácil do que ficar abordando as pessoas vêm até nós, né? Aí ela me autorizou a levar uma mesa para poder expor. Fiquei mega empolgada e comecei a fazer outras pecinhas de crochê que chamassem mais atenção. Na sexta-feira, eu mandei mensagem para ela perguntando, né, se estava tudo certo com o evento, que horas que ia começar e tarará. E aí ela me falou, olha, a gente tá com um problema, porque como é um evento que vai ser um evento grande, a gente não conseguiu todos os alvarás que precisávamos. Então, vai ser adiado por conta do domingo do Dia dos Pais. Então, esse evento que eu estava mega animada a participar, ele foi adiado, ele não aconteceu. E aí, o que que aconteceu? Na sexta-feira, eu fui na prefeitura da minha cidade. Por quê? Uma seguidora me deu a ideia de expor as minhas coisas nas praças da minha cidade. E aí, o que que eu fiz? Fui lá na prefeitura. Na realidade, durante a semana eu já tinha ligado na prefeitura para poder perguntar. Eu fui transferida de setor umas 4 ou 5 vezes, porque as pessoas não sabiam me informar como que eu fazia para conseguir a autorização da prefeitura para vender, para expor meu material nos locais públicos. E aí eu desisti de tentar a informação por telefone e resolvi ir pessoalmente, tá? Porque a prefeitura é próxima da minha casa. E aí fui na sexta-feira, perguntei, também passei novamente por umas 4 ou 5 pessoas que não sabiam me orientar. E aí no final eu conversei com um setor, eu não vou saber falar o nome do setor aqui para vocês, mas seria esse setor que cuida da parte urbana, né, da cidade. E aí o moço falou comigo assim, olha, contanto que você não interfira no trânsito, não tem nenhum problema. Desde que ninguém denuncie também, que você está fazendo práticas que prejudiquem as outras pessoas e tarará. E aí eu falei, moço, mas o que acontece? Eu sou artesã. E aí eu faço as minhas coisas manualmente. Tudo que eu faço leva muitas horas para poder fazer. Então, o meu receio é estar com as minhas coisas, né, numa via pública, no local público, via um fiscal e pegar minhas coisas de mim. Eu não posso correr o risco de perder as minhas coisas. E aí ele falou comigo assim, olha, o fiscal, o responsável pela fiscalização que nós temos é esse moço de cara fechada ali. E aí o moço olhou pra mim com um sorriso muito grande. Aí eu falei, ai, que bom, então, muito prazer, eu sou Tatiana, se você me vir por aí, você tá vendo que eu tô aqui conversando, eu tô pegando informação, querendo fazer as coisas direitinho e tal. Como não tem protocolo na cidade, eu vou expor minhas coisas. E aí saí, nisso veio uma moça correndo atrás de mim, a moça com quem eu tinha falado, a terceira pessoa com quem eu tinha falado, ela falou comigo assim, olha,
você pretende fazer sua exposição em qual horário? E aí eu falei assim, de dia, nos finais de semana, sei lá, começar umas 8 da manhã, terminar umas 2 da tarde. Eu falei, ai, que bom. Eu só te aconselho a não expor à noite, porque à noite não tem segurança. Então, sucesso e tal. Me falou de um edital que teve, que eu não fiquei sabendo, gente. Aqui na minha cidade, eu não fico sabendo de quase nada. Porque como eu estava trabalhando lá em Contagem, eu sabia tudo que acontecia em Contagem, todos os eventos, tudo que estava acontecendo, eu sabia. E aí aqui eu não sei de nada. E aí ela me falou que teve um edital para feira, né, para exposição de artesãos e feira, vai ter uma feira muito grande aqui nos próximos dias. Perguntou se eu participei, eu falei que eu não estava sabendo. E ela falou assim, olha, fica de olho no diário oficial da cidade, porque a gente vai fazer esse teste, né, essa primeira feira, e aí dando certo a gente vai abrir espaço para mais pessoas. A princípio abrimos para 30 pessoas, 30 expositores, mas depois a gente pretende abrir para mais pessoas. Então, tenha essa possibilidade aí futura também, né? De uma feira aqui na minha cidade. E, enfim, aí voltei para casa, conversei com o Sidney, a gente conversou sobre essa questão de expor na praça e tarará. E aí, aqui perto de casa tem um campo. Esse campo é bem organizadinho, é pertinho de casa e tal. Eu falei, vou amanhã, isso na sexta-feira. Falei, vou amanhã, sábado, e vou expor as minhas coisas lá. Aí no sábado, acordamos mais cedo, organizamos as coisas tudinho, colocamos a mesa dentro do carro, aquele rolê todo, né, gente? Quem tá na luta aí sabe como que é. E aí, ai, eu acho que aqui eu tinha que ter feito uma diminuição. E aí, chegamos lá e eu o tempo todo, gente, com aquele pensamento de que eu estou fazendo algo errado, sendo que eu não estava, é só porque eu não tenho um papel dizendo que eu posso fazer isso. E aí, o tempo todo eu ficava assim, meio ressabiada, com receio de alguém vir me abordar, dizer que eu não poderia estar ali e tal. Acaba que eu fiquei lá de 8 até umas 10, 8h30 até umas 10h30. E aí eu fiz uma venda. Gente, eu fiquei muito feliz que eu fiz uma venda. Eu vendi uma tartaruga do casco colorido que custa R$ 25. Então eu fiquei muito feliz porque eu fui com a minha cabeça, sem expectativa nenhuma. Fui com a minha cabeça pensando que eu ia só reconhecer o local e ver como que funciona. Até vi que tem os menininhos que jogam futebol. Então, um local assim que tem trânsito de criança. E criança é um público maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Pra gente que vende pelúcia, brinquedo, criança é o melhor público. E aí, fiz a venda e quem comprou foi a assessora de um vereador. Eles estavam lá organizando uma festa junina que aconteceria à noite, ontem, sábado, à noite. E aí ela me perguntou se eu iria participar à noite. Falei assim, não sei se eu devo, eu não tenho barraquinha, eu não conversei com vocês antes. Ela falou, não, vem participar, à noite vai ter mais gente, talvez você consiga vender melhor e tal. O sol tava muito quente, gente, tava muito quente, eu tava fugindo do sol o tempo todo, porque eu não investi em materiais para ficar bem na rua, sabe? E aí o sol rachando, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso. Conversei com o Sidney o tempo todo me apoiando, né? E aí a gente recolheu as coisas e voltamos para casa por volta de 10h30 da manhã. A gente passou no mercado, comprou coisas pra gente comer, a gente preparou o almoço e tal, cuidou da casa e combinamos de voltar no final do dia. Por volta de 5 da tarde, a gente já estava retornando porque a festa ia começar às 6. Então eu pensei, vamos chegar mais cedo, porque a gente escolheu um bom lugar. E pra gente ver como que funciona e pra gente não ficar montando coisa enquanto as pessoas estão chegando, né? Cheguei lá, montei tudo, o pessoal veio, cumprimentou. Até quem tava nas barraquinhas veio olhar minhas coisas. Teve uma moça que veio e falou: Ai, meu Deus, eu achei que isso aqui era doce, porque tava tudo muito coloridinho, né? Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem de como que ficou minha mesa. E aí, gente, o que acontece? Esse evento foi um sucesso pra mim. Eu consegui fazer ótimas vendas. Eu voltei para casa mega feliz, mega realizada, porque eu fui, como eu disse, sem expectativas, sem grandes expectativas, né? Claro que a gente espera vender alguma coisa, mas eu fui sem grandes expectativas. E aí, assim, eu fiquei muito feliz, com todos os valores que eu consegui. Eu vendi no total 13 itens, contando com a primeira venda que eu fiz no período da manhã, então foram 13 itens.
E para mim foi muito bom ter essa experiência, primeiro porque eu conheci um pouquinho mais do meu bairro, né? Porque, como eu disse a vocês, eu estava muito ligada à Contagem, então eu conhecia muito de Contagem, pouco daqui de onde eu moro. Conversei com muita gente, entreguei meu cartãozinho para muita gente, inclusive essa tartaruga aqui, que eu tô personalizando, ela estava ontem exposta. E aí, 3 ou 4 pessoas se interessaram por ela, mas eu acho que por conta do valor as pessoas não quiseram. Ela é R$ 92, essa tartaruga, porque eu levei 2 horas para poder fazer ela fora o material. E eu não estava disposta a reduzir o valor dela, porque eu tenho consciência de que ela vale cada centavo. E aí, me veio essa moça ela já tinha comprado uma tartaruga pequena, né, de chaveiro, e ela me perguntou se essa tartaruga grande eu poderia confeccionar com a bandeira da Colômbia, porque ela queria dar de presente para a namorada dela, que é colombiana. Eu falei, claro que eu faço, super fácil e tal. Anotei o número dela, conversei com ela hoje, e aí nós fechamos essa encomenda. Ai, gente, eu tô muito feliz. E aí, o que que eu pensei? Eu não vou cobrar por essa capinha que eu tô fazendo, porque é uma forma de agradecê-la, né? Ela comprou 2 coisas, ela comprou essa peça grande, então eu não vou cobrar essa capinha. Tô fazendo com todo o amor e com todo o carinho do mundo. E aí ela me pediu pra fazer um chapéuzinho também com as cores da Colômbia. E aí o chapéuzinho eu cobrei. Então a tartaruga eu tô vendendo ela a R$ 98. 92 a tartaruga e mais 6 do chapéuzinho. E aí eu tô muito feliz com esse evento. Eu sei que pode acontecer em algum momento que eu vou participar de outro evento, eu não vou fazer boas vendas, então tem que estar com a mente que às vezes vai dar, às vezes não. E isso pra mim tá bem trabalhado. Mas eu tô muito feliz com os resultados, né, que eu obtive. Eu acho que foi muito bom ter essa experiência. A gente ficou lá, gente, até 1 hora da manhã, vocês acreditam? Teve um bingo valendo R$ 1.000. E aí a gente falou, não, vamos tentar esse bingo aí de R$ 1.000, porque quem sabe, né, a gente vai ter sorte. Nós não ganhamos o bingo, mas nós nos divertimos muito. Teve música boa, teve uns rapazes que fizeram uma pirâmide humana para poder subir no pau de sebo, para poder ganhar o prêmio, que também era prêmio em dinheiro. Então foi um evento muito bem organizado, tinha policiamento, tava muito cheio, tinha muita gente, e por isso eu consegui fazer boas vendas também. Então, assim, o que eu quero dizer, você que talvez está começando, né, assim como eu, não desista quando der errado, porque vai dar errado. Nem sempre vai dar certo, mas uma hora a gente acerta. E essa hora que a gente acerta é o que dá gás pra gente poder continuar, gente. Porque assim, eu tô super disposta a continuar. Essa semana eu vou dar uma pesquisada pra ver se tem algum evento aqui na minha cidade, porque aqui na minha cidade eu não preciso de autorização pra expor minhas coisas. Vou confirmar o evento com a moça, né? Se vai acontecer esse final de semana ou não. E aí agora minha vida vai ser essa, a gente ficar correndo atrás de feira, atrás de evento para eu poder vender as minhas coisas. Eu tenho hoje um estoque com 62 peças e eu pretendo fazer mais 10 essa semana, porque são peças que eu vendi lá no evento e eu vou repor, né? Então, eu vou fazer mais 10 essa semana, vou repor. Na verdade, não são exatamente as 10 que eu vendi. São peças que eu vi que teve uma boa saída. A tartaruga, pintinho de chapéu, que mais, gente? Eu anotei as coisas que eu vou fazer. Eu acho. Aqui, ó. Pintinho de chapéu, gato bolinha. Gato bolinha fez o maior sucesso. O patinho fantasia, que é um patinho que usa uma fantasia, um chapéu de algum outro animal. E aí, gente, o mais legal é que, tipo assim, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer pra prender as pessoas? Porque as pessoas chegavam na mesa, olhavam, elogiavam, pegavam na mão, deixavam a plaquinha lá, pode ver com as mãos. Pegavam, mexiam e tal, elogiavam e não levavam. Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer pra poder essas pessoas comprarem? Porque o problema parece que não tá sendo a coisa em si ou até o valor, mas sim a necessidade de comprar. Então eu comecei a contar a história. A pessoa chegava, pegava o pato e falava assim: ah, esse pato aí, ele é um pato que ele vai numa festa fantasia e ele não queria ir de pato, ele queria ir de sapo. Aí ele arrumou um chapéuzinho de sapo pra poder ir. E esse eu vendi. Eu comecei a contar caso, comecei a inventar coisa, porque assim, foi uma forma que eu entendi que dava certo. Aí comecei
inventar as coisas. O brontossauro não foi vendido, mas ele usava um chapéu também. E aí eu falei, ah, não, esse brontossauro, esse dinossauro, ele usa um chapéu porque ele caminha muito durante o dia. E como tá fazendo muito sol, é uma forma dele se proteger. Então, sim, comecei a inventar estratégia para poder conseguir prender a pessoa e finalizar a compra. E eu vivi experiências muito legais, gente. Aconteceu um monte de coisa. Eu acho que se eu fosse contar tudo pra vocês, esse vídeo ia ter uma eternidade. Então, acho que eu não vou me delongar muito, ficar falando com vocês. Eu queria só mesmo atualizar vocês, né, de como que estão as coisas por aqui, porque, sinceramente, foram dias, assim, bem corridos, bem agitados, cheio de coisa nova. Eu também, gente, nem contei pra vocês, mas durante essa semana que passou agora, eu recebi uma encomenda, duas, na verdade, que vieram do TikTok. Quer dizer, a série Tentando Viver do Meu Crochê não me rendeu frutos significativos lá na parada LGBT, que era o evento principal, mas está me rendendo frutos até agora. Então, fiz encomenda essa semana, os produtos que eu tinha produzido, que eu levei, eu vendi bem. Então, assim, gente, eu tô. Gente, eu tava falando, e a memória do celular encheu. Não sei mais o que eu tava dizendo, mas pelo que eu vi, eu tava falando com vocês que eu ia finalizar o casco da tartaruga e depois traria atualizações. E é isso que aqui estamos com o casquinho dela finalizado. Ficou muito bonitinho. Eu fiz umas correntinhas aqui para poder segurar, né, nas nadadeiras dela, né, que é para não ficar soltando. E assim, ficou muito bonitinho. Eu acho que ficou um formato bem perfeito. Depois eu vou fazer o chapéu, mas eu não sei se eu vou mostrar pra você. Eu acho que eu não vou mostrar nesse vídeo, porque a memória do celular tá quase indo pro beleléu. Então, não vai dar pra eu mostrar pra vocês. Mas esse foi um vídeo mesmo pra poder atualizar vocês do que tá acontecendo por aqui. E contar as novidades, né? Então tá aqui nossa tartaruguinha. Oi, oi, gente, sou eu aqui do futuro. Enquanto eu editava esse vídeo, eu senti que a tartaruga, ela não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse com essa capinha que eu fiz. Porque eu fiz com um fio diferente do fio que eu usei no corpo dela. E por ser um produto encomendado e eu queria entregar um produto bonito, um produto bem feito, assim como eu faço em todos os produtos que eu produzo, eu resolvi refazer essa capinha. Eu encontrei, porque aqui em casa eu não tinha o fio vermelho para poder fazer essa parte aqui da bandeira. E aí eu não tinha feito com fio pelúcia justamente porque eu não tinha o vermelho. E aí procurando aqui nas minhas coisas encontrei um restinho que foi o suficiente para eu poder fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. E eu já vou mostrar como ficou o chapéuzinho também. Olha só que linda que ficou, gente. Não, ela ficou bem mais encorpada, né? E assim, sinceramente, o acabamento, não é porque fui eu que fiz não, tá? Mas o acabamento ficou perfeito. O chapéuzinho dela ficou muito lindo. Dá pra usar ele assim com a aba mais retinha. Como também dá pra usar ele com a aba dobradinha. Muito linda ficou, né? Ficou muito melhor do que essa capinha que eu fiz. E eu tô muito satisfeita com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Também me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. Ou se vocês acham que com a capinha de antes tinha ficado melhor. E eu queria mostrar pra vocês uma novidade que chegou aqui. Eu agora com essa ideia de fazer exposição utilizando a minha mesa em locais públicos, eu preciso de acessórios que me ajudem a deixar os meus produtos de forma que a pessoa consiga chegar e identificar o que tá ali com o preço, tudo bonitinho. E aí uma coisa que eu faço bastante e que sai bastante é chaveiro. E aí eu comprei um expositor de chaveiro na Shopee. Eu acho que ele foi menos de R$ 30, gente. Eu ia escolher branco, porque branco combina mais com as coisas que eu tenho, que são coisas de madeira, né? Eu comprei um expositor também. Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem. Que ele é de madeira. Só que branco é uma cor que suja à toa, né? E aí eu pensei na praticidade, então. Peguei o preto. Ó, ele tem 2 andares. Então, se eu tiver pouco chaveiro, eu coloco apenas um andar e ele gira. Se eu tiver muito chaveiro, eu coloco 2 andares e ele gira. Não é legal, gente? Achei o máximo. Ele foi impresso em impressora 3D. E aí eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês tiverem interesse de comprar, comprem no meu link pra eu poder ganhar comissão, tá? Vocês me ajudam demais fazendo isso. E é isso então, gente. Mais uma novidade aqui do nosso local de trabalho. Queria agradecer vocês pela companhia, né? Por ter ficado comigo aqui nessa falação até agora.
Não sei se esse vídeo vai ficar muito legal, porque foi mais eu falando mesmo, né? Não teve tanto crochê assim, mas espero que vocês gostem. E para eu saber que você me acompanhou até aqui, vamos usar a nossa palavra do dia, que pode ser tartaruga. Se você me viu até aqui, comente aí a palavra tartaruga, tá? Não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim, para ajudar a crescer esse canal. Deixe seu like no vídeo, me segue lá no Instagram, que lá eu tô presente todos os dias. Eu sempre tô postando alguma coisinha, dando algum spoiler. Lá é muito mais fácil de aparecer do que aqui, né? Aqui é uma logística muito grande, mas eu pretendo vir com frequência, voltar a ter frequência nas postagens aqui. Então, gente, muito obrigada pela companhia, tá? Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.